Olá, pessoal. Então vamos à nossa aula sobre o Aloysio Azevedo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Eu vou passar a apresentação que eu preparei e a gente conversa um pouco sobre ela. Aqui tem os principais tópicos sobre o Aloysio Azevedo. Deixa eu só programar aqui a janela, né, de apresentação. Bom, vocês devem estar vendo aí, né, na tela, o Aloysio Azevedo como parte do realismo brasileiro. Essa vai ser nossa apresentação agora, né? Primeiro, os dados iniciais. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo era o nome dele. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1857 e veio a falecer em Buenos Aires, na Argentina, em 1913. Mais adiante, nós vamos ver por que ele não veio a falecer no Brasil, que ele acabou falecendo num país estrangeiro. Ele fez os estudos primários no Maranhão, trabalhou no comércio e trabalhou como pintor. Não teve uma vida muito fácil na infância e adolescência, vem de uma origem um pouco mais humilde. Ele chegou aí para o Rio de Janeiro para estudar pintura, mas acabou voltando ao Maranhão. Então, antes do envolvimento com literatura, o Aloysio Azevedo era mais envolvido com outra arte, que era pintura. E talvez esse envolvimento com pintura tenha trazido para ele algumas possibilidades de descrição, algumas percepções em termos de coloridos, paisagens, formas, que são muito fortes na literatura dele, e a gente vai poder ver isso um pouco adiante. Ele começou na literatura em 1880, e em 1881 ele publicou O Mulato. O Mulato concorre com o Memórias Póstumas de Brás Cubas pelo título de primeiro livro do realismo brasileiro. Então, poderia ser o Mulato, poderia ser o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Geralmente as pessoas ficam com Memórias Póstumas do Machado porque ele é mais bem acabado, ele é considerado uma das grandes obras-primas da literatura brasileira, mas o Mulato também concorre por esse título. Bom, falando um pouco da obra no geral do Aloysio Azevedo, ele abandonou a carreira literária após 1895 e passou a se dedicar integralmente à diplomacia. E aí ele viajou por vários países, entre os quais Espanha, Japão, Inglaterra e a Argentina. Então é por isso que ele vem a falecer na Argentina. Normalmente os críticos dividem a obra do Aloysio Azevedo em dois grandes grupos de romances. Ele foi essencialmente um romancista. Os romances realistas e os romances que a gente chamaria de românticos. Ele escreveu livros dessas duas correntes simultaneamente. Ele é mais valorizado pelos romances realistas do que pelos romances românticos. Na verdade, o Aloysio também escreveu uma série de romances com fins financeiros. Ele queria ganhar dinheiro, precisava ganhar dinheiro, na verdade. Então, algo da produção do Aloysio Azevedo é uma produção profissional de romances, né? Uma produção mais para entretenimento, sem preocupações estéticas mais fortes. Os livros realistas já são considerados como livros com uma preocupação estética mais forte. Ele também escreveu para jornais. Ele, na verdade, queria viver de literatura, então ele participou de muitas possibilidades dentro do universo literário, e ele fez, obviamente, para poder viver de literatura, algumas concessões a um gosto mais comercial. Em relação às influências do Aloysio Azevedo, o Aloysio recebeu a influência de grandes autores realistas, e a gente vai citar primeiro o Émile Zola, de quem ele absorveu a observação de pormenores e o gosto pelo patológico, ou seja, ele é muito detalhista, ele observa muito bem tanto paisagens quanto relações sociais, quanto o comportamento humano, ele descreve muito bem isso.
E ele tem um certo gosto pelo patológico, por aquilo que pode ser descrito, ou que era descrito na época como doentio, ou algo, desviado de uma norma, de um certo equilíbrio, né, no comportamento humano. E com o Zola também ele adquiriu uma certa tendência cientificista, ou seja, uma tendência de explicar as coisas por princípios científicos. Lembrando que ele utilizava aquilo que de ciência se sabia na época e aquilo que de ciência se entendia na época. Muitas das coisas que eram entendidas como científicas na época, depois se comprovaram, perspectivas preconceituosas ou na verdade, perspectivas que utilizavam certo verniz de ciência para que fossem aceitas. Com essa de Queiroz, outro grande romancista realista, ele ele foi influenciado pelo Essa quando ele estabeleceu um trato menos romântico da língua, mas nem por isso menos colorido, nem por isso menos vivo, menos intenso, e ele incorporou a fluência e a espontaneidade na narrativa dele. Então você percebe no Aloysio Azevedo uma frase bem recortada, sempre bem clara, sempre bem construída. Ele, digamos assim, excetuando-se talvez o vocabulário, não porque seja complexo, mas porque é uma época diferente, mas você lê com muita fluência, com muita tranquilidade os textos do Aloysio Azevedo, no sentido de que eles vão eles vão se eles vão se articulando muito bem, as frases se articulam muito bem. E os textos em geral do Aloysio Azevedo vão se encaminhar para o romance de tese, ou seja, vão ter uma pegada mais naturalista dentro da perspectiva do realismo, ou seja, uma tendência de tentar explicar os fenômenos observados por um encadeamento lógico, por um encadeamento de racionalidade, um encadeamento que até bebe um pouco nesse científico, lembrando sempre o científico, o que era considerado científico na época, e que muitas vezes hoje já é refutado. Mas eles não são só um romance de tese, eles possuem uma grande riqueza, principalmente uma riqueza de observação. O Aloysio Azevedo é muito atento, ele presta muita atenção ao Rio de Janeiro, à sociedade do Rio, às formações demográficas, geográficas da sociedade do Rio. Ele é um cara que tem muita atenção a isso e ele tem muita percepção de certas relações sociais. E por isso, os seus livros sobrevivem ao naturalismo, eles trazem um algo a mais em relação ao que seria uma perspectiva puramente naturalista. Bom, os livros mais importantes do Aloysio Azevedo seriam O Cortiço, O Mulato, O Coruja e O Casa de Pensão. O Mulato é um livro de 1881, é um livro que, na verdade, vai tratar do preconceito, na verdade, vai tratar de uma certa exclusão social, de um rapaz que definido aqui como mestiço, né, entre o negro e o branco, mas que é recebido na sociedade como um indivíduo negro e por isso ele é discriminado. Então é a luta desse rapaz mestiço contra um ambiente que é conservador, que é preconceituoso e que está impedindo que ele atinja os pontos mais meritórios da carreira dele, né? Que ele consiga atingir os pontos mais altos pelo mérito dentro da sua vida, dentro da sua carreira. O Casa de Pensão, aqui vai contar a história da depravação de um jovem estudante num ambiente que vai estimular as suas inclinações perversas. Se vocês me dão licença aqui, eu acho que eu vou fazer uma correção, né? A gente sempre tem a possibilidade de fazer a correção. Deixa eu só acertar aqui. Como eu não vou editar o vídeo, vocês vão ver eu corrigindo, mas não tem problema não.
Então, ele conta a história de depravação desse jovem estudante num ambiente em que as inclinações perversas dele vão ganhar corpo. É como se ele tivesse algumas tendências e o ambiente em que ele vai ser inserido alimentasse ou fizesse ele colocar essas tendências para fora. O Cortiço é a obra máxima do Aloysio Azevedo, é o considerado por todos o melhor livro do Aloysio Azevedo. Ele, na verdade, tem várias temáticas dentro dele. Ele é um livro que tem várias questões que a gente pode levantar, né? Ele trata, por exemplo, da questão do preconceito racial, ele trata da questão da ascensão social via casamento, trata bastante da questão do casamento, trata da questão da prostituição, trata da questão da homossexualidade, trata da questão da violência urbana, né, da questão dos costumes. Ele tem muitos focos possíveis, né? Cortiço, na verdade, é um livro bastante multifacetado em termos de temas. E ele retrata, no geral, né, uma habitação coletiva, que é esse cortiço, e uma realidade dessa habitação coletiva, que é uma realidade de degradação moral e física. Finalmente, a gente não falou, Coruja é uma obra considerada bem estruturada, que tem força poética, mas só recentemente vem sendo colocado pela crítica à altura dos outros livros que a gente citou aqui. Então, a gente poderia dizer que o Aloysio Azevedo é um excelente romancista social, ele tem uma observação da sociedade muito boa, ele tem clareza dos problemas sociais e dos problemas morais da época dele. Então, ele fala muito de várias questões que são questões, inclusive, tão vivas hoje, até em vários lugares, que tem essas características de ser uma aglomeração demográfica em torno de um local de habitação mais pobre, ou aquele que as pessoas podem pagar, e uma certa economia que vai girar em torno dessa localidade. Ele vai se voltar mais para a construção de murais sociais, mais do que perfis psicológicos pormenorizados, mas ele também tem uma observação interessante de perfis psicológicos. Mas, digamos, a grande força dele é essa capacidade de descrever comportamentos sociais coletivos. A descrição dele não é uma descrição tão seca, na verdade, não é uma descrição tão marcadamente objetiva, ele traz muito colorido para essa descrição, traz bastante detalhes, traz muita intensidade, e isso faz com que ele se destaque, né? Ele vá além do que seja uma descrição correta, digamos assim, do ponto de vista naturalista, uma descrição mais cientificista. Ele dá uma outra perspectiva quando ele faz as descrições dele. E ele tem uma predileção especial pelas cenas de degradação, de sujeira e de injustiça, mas nem por isso ele deixa de ser interessante. A forma como ele descreve esses eventos e essas cenas é uma forma muito peculiar e muito rica. Eu diria que, no geral, são essas as principais informações que eu poderia trazer sobre o Aloysio Azevedo. Eu vou, eu vou fechar aqui a apresentação e eu vou fazer a leitura, então, de 3 trechos do Aloysio Azevedo, pensando aqui que vocês podem complementar essas informações e isso que eu estou trazendo num outro momento, fazendo a leitura integral do Cortiço, lendo os principais capítulos, né, avançando um pouquinho sobre isso que eu estou apresentando. Eu estou aqui numa aula sem comentários de vocês, sem dúvidas, então ela vai tender a ser um pouco mais rápida. Estou imaginando aqui, então, que vocês possam complementar essa aula posteriormente com a leitura do texto, com um contato direto com a obra, que é sempre bem mais rico do que qualquer coisa que eu possa fazer aqui na minha fala. Então, aqui o que eu poderia dizer é que eu separei alguns trechos que
vão dialogar com aquilo que eu vinha falando sobre o cortiço. O primeiro dos trechos é um trecho que eu separei para exemplificar o, o potencial de descrição do Aloysio Azevedo, né. Só vou localizar o trecho aqui, né? Aqui eu não estou ao vivo para vocês, mas eu estou ao vivo para mim. Então, às vezes, isso demanda uma certa dificuldade de colocar as coisas todas ao mesmo tempo, né? Mas aqui, esse é o capítulo 6 de O Cortiço. Eu vou fazer a projeção para que eu possa fazer a leitura junto com vocês. Não é uma guia, é uma janela. Bom, espero que vocês estejam vendo, né? Ele está aqui ao meu lado e está aqui na janela que eu abri para transmitir, então vou fazer a leitura para vocês. Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril. Muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, os curadouros despidos. Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras, que se mostravam agora quase todas de fato limpo. Os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem. Agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs. Aquelas trancavam no ombro xales de lã vermelha e estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a placa com grande algazarra. Um grupo de italianos, assentado debaixo de uma árvore, conversava ruidosamente fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam de olhos fechados, esperneando. A casa da machona estava num rebuliço, porque a família ia sair a passeio. A velha gritava, gritava neném, gritava Agostinho. De muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos. Ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone. Os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras entre gargalhadas e assobios. Você veja que nesse primeiro parágrafo lido, quanta coisa que o Aloysio é capaz de colocar nessa paisagem. Então ele coloca tabuleiros de roupa, ele fala primeiro daquilo que é, digamos, material, né? Aquilo que tem a ver com tem a ver com a profissão, com o trabalho das pessoas que ali estão. Fala das peças de roupa que lá estão para serem lavadas, os fatos, os casaquinhos, os chapéus de palha, os aventais. Aí fala de como estão vestidas as portuguesas, como estão vestidas as brasileiras. Fala dos homens que estão trabalhando lá também. Fala dos italianos sentados embaixo das árvores. As mulheres dando banho nos filhos, então, portanto, traz os filhos também para a história. Então, depois de dar essa visão geral, né, começando daquilo que se vê como mais fixo, ou seja, os elementos do trabalho, né, que não se movem por si, indo para, digamos, os grupos de pessoas, aí ele começa a focar em alguns grupos específicos, então ele começa a entrar mais nos detalhes dessa cena. Então ele fala da casa da machona, cita Neném, né, o Agostinho, que ela está chamando, fala dos sons de instrumentos de algumas casas, fala do trombone de algumas casas, e aí ele vai continuar essa descrição no parágrafo seguinte. Veja que a descrição é bastante rica, como se você estivesse adentrando visualmente essa realidade a partir de determinados elementos. Você foi naquilo que é, digamos, a fonte de renda no trabalho, né? Lavar roupa e tudo. Depois você foi nos grupos que ali estão, você foi até as casas, por essa focalização do narrador, e aqui nós vamos para outras informações importantes, né? Os papagaios também pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras entre gargalhadas e assobios.
À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros. Um declamava em voz alta versos de Os Lusíadas, com um empenho feroz que o punha rouco. Transparecia neles o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom de refogados de carne fresca fervendo ao fogo. Desculpa, só para lembrar aqui, né, que é um domingo, né? Por isso, algumas informações aqui do que a gente está lendo. Então, ele está fazendo a descrição de um domingo. Sentia-se naquela quietação de dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança, com que todos estavam habituados. Para além do solitário capinzal do fundo, a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra. Mas, em compensação, o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem e à entrada da venda. Muitas lavadeiras tinham ido para o portão olhar quem passava. Ao lado delas, o albino, vestido de branco, com seu lenço engomado ao pescoço, entretinha-se a chupar balas de açúcar que comprara ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço. Então, você tem, por exemplo, no cortiço, você tem todo um movimento, que é um movimento de trabalho, né, dos dias de semana, e tem as estruturas de trabalho, você tem as tinas onde se lavam as roupas, você tem as roupas que ficam nessas tinas, você tem as lavadeiras, você tem os homens, os trabalhadores desse momento, e dentro dessa circulação de pessoas, as pessoas consomem coisas. Então, por exemplo, você vai ter um mascate, né? Alguém que vai vender coisas lá dentro mesmo, né? Um baleiro, né? Como está citado aqui, alguém que vai vender balas, alguém que vai vender doces, vai vender comida. Isso vai acontecer bastante nessa estrutura. Dentro da taverna, os martelos de vinho branco, os copos de cerveja nacional e os 2 vinténs de Paraty ou Laranjinha sucediam-se por cima do balcão, passando das mãos do Domingos e do Manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores, que os recebiam com estrondosas exclamações de pândega. Satisfação, né? A Isaura, que fora num pulo tomar o seu primeiro capilé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Então, também aí o assédio até meio brutal, né? Sobre as moças, né? Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para o outro, com a agilidade de mono, de macaco, né? A fugir dos punhos calosos dos cavouqueiros, que entre risadas tentavam agarrá-la, e insistia na sua ameaça do costume, que se queixava ao juiz de Orfe, mas não se ia embora, porque defronte da venda viera estacionar um homem que tocava 5 instrumentos ao mesmo tempo, com um acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Então, movimentação, aqui você tem uma ideia de conjunto e uma ideia quase anárquica de tudo que está acontecendo ali no cortiço, uma organização em que todas as pessoas tentam ou se divertir, ou trabalhar, ou conseguir alguma coisa, ou chamar a atenção de alguma forma, dentro daquela comunidade, dentro daquela estrutura. E esse trecho serve para mostrar o poder narrativo do Aloysio Azevedo. Basicamente, é uma comunidade de trabalhadores, é uma comunidade de pessoas que trabalham, que trabalham, digamos, nos serviços menos bem remunerados na época, e que não são trabalhadores pobres e que têm instantes de diversão. Nesse capítulo mesmo, vai se falar da Rita Baiana, depois da dança da Rita Baiana, enfim, todas essas coisas que a gente vai poder ver no decorrer da obra. Bom, aí vem mais um trecho aqui. Nesse trecho, eu queria destacar um pouco de certas concepções, eu não vou nem dizer teorias, mas certas concepções que são utilizadas pelo Aloysio Azevedo, que já não tem a cientificidade, né, que se era talvez atribuída à época, mas que tinham tinham naquela oportunidade, gozavam de certo prestígio. Então se tinha um entendimento e um entendimento inclusive que tinha sido forte no romantismo, tinha sido forte durante a colônia,
uma certa percepção de que, o Brasil, que era um país, que tinha muito colorido, muitas plantas diferentes, frutas diferentes, comidas diferentes, que era um país que tinha uma série de elementos que não se encontrava na Europa, tinha por isso uma população que tendia menos ao trabalho e mais à curtição. Seria mais ou menos essa ideia. E é uma ideia muito forte, ela na verdade é pesada até hoje, quando se fala do brasileiro, essa ideia de que o brasileiro é um curtidor, o brasileiro é um cara que, não leva tão a sério as coisas, enfim. E essa ideia vai perpassar aqui o cortiço, e é uma ideia inclusive que vai olhar com certa, eu poderia dizer, superioridade o homem europeu e a mulher europeia em relação ao homem brasileiro e a mulher brasileira. No quesito seriedade, trabalho, essas coisas, e olhar o homem brasileiro e a mulher brasileira com superioridade no quesito prazer, sensualidade e coisas afins. Então, separei esse trecho para falar um pouco disso. E Jerônimo via e escutava, ele estava ouvindo e vendo a Rita Baiana dançando, né? Rita Baiana gemendo, né? Tem toda uma descrição da dança da Rita Baiana. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o saputi mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Então, aqui, o que há de muito sensual, digamos assim, na Rita Baiana, está ligado ao fato dela estar no Brasil e dela ser brasileira e estar sintetizando, digamos, as qualidades sensuais do Brasil. Isso vai ser uma marca bastante forte nesse texto do Aloysio Azevedo. Por fim, só para finalizar, e deixando um espaço também para que vocês façam as leituras de vocês, eu queria pegar um outro trecho, que é no capítulo 9, que é o que ele vai chamar aqui, né, de abrasileiramento do Jerônimo, ou seja, como um homem que tinha por valores, princípios morais e forma de vida um modo português de ser e, portanto, um modo europeu de ser, vai se deslocar para uma outra forma de viver. E isso vai alterar também seus valores, isso vai alterar também as suas escolhas. Então, esse trecho é bastante interessante porque ele corrobora com o que a gente falou antes, né? Com o que a gente apresentou anteriormente, né? Ele vai ao encontro do que a gente apresentou antes. Então, vamos fazer a leitura, né? Uma transformação lenta e profunda operava-se nele dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de crisálida. Crisálida, né? Lagarto que depois vira borboleta. Né? A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal,
imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português. E Jerônimo abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a entristecia. Já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem para dar 2 dedos de palestra nas horas de descanso, e aos domingos reunia-se gente para o jantar. Percebe que você tem uma nova movimentação em torno do Jerônimo. Ele vai se adaptando ao modo de vida que aqui a Luiz Azevedo considera o modo de vida brasileiro. E vai se afastando do modo de vida, que é o modo de vida mais duro, mais, entre aspas, sério, mais sisudo, que é o modo de vida português. A revolução, afinal, foi completa. A aguardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu à broa. A carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. O caldo verde, a sorda e o caldo de unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos, pela muqueca, pelo vatapá e pelo caruru. A couve à mineira destronou a couve à portuguesa. O pirão de fubá ao pão de rala. E desde que o café encheu a casa com seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. Então, uma série de hábitos alimentares, até hábitos de consumo dos brasileiros, começa a fazer parte do dia a dia, do cotidiano desse Jerônimo, desse português que ali estava. Então, você tem uma troca desses elementos. Então, veja que essa substituição da energia, do vigor do trabalho pela amorosidade, né, pela amizade, ele fala que contemplativa, né, pela postura contemplativa. Depois, a sisudez sendo substituída por uma frequência maior de pessoas, por uma tendência maior a conversar coisas que não, né, sejam mais soltas, né, o maior número de amizades. E aí, como eu disse para vocês, o vigor descritivo do Luiz Azevedo é fantástico. Ele faz, ele não diz apenas, olha, ele trocou elementos da culinária portuguesa por elementos da culinária brasileira. Ele te coloca esses elementos, ele te faz visualizar esses elementos, e provavelmente você sendo brasileiro, você reconhece esses elementos, e isso também te traz o sensorial deles, né, o gosto dessas comidas, né, o cheiro dessa comida, o cheiro mesmo do fumo, e se completa toda essa ideia, né, que é uma ideia bastante sensorial, né, bastante sensual, que o Aloysio Azevedo traz, né, com a ótima capacidade descritiva dele. Ele completa com o parágrafo seguinte, ele diz: e o curioso é que, quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas forças físicas. Tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música, compreendia até intenções poéticas dos sertanejos, quando cantam a viola e os seus amores infelizes. Seus olhos, antes só voltados para a esperança de tornar a terra, agora, como os olhos de um marujo, se habituaram aos largos horizontes de céu e mar. Já se não revoltavam com a turbulenta luz selvagem e alegre do Brasil, e abriam-se amplamente de fronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde, de espaço a espaço, surge um monarca gigante, que o sol veste de ouro e ricas pedrarias refulgentes, e as nuvens tocam de alvos turbantes de cambraia, num luxo oriental de arábicos príncipes voluptuosos. Essa descrição do sol aqui é muito interessante, é uma descrição até com ornamentos românticos, quase que eu diria barrocos, nessa, nessa, nessas escolhas. Mas isso também vai trazendo para você a ideia do encantamento do Jerônimo com as coisas da terra, que ele passou a curtir, né? Que ele passou passou a trazer no seu coração, né? Ele vai curtindo não só a terra em si, os elementos naturais, mas também os elementos culturais.
a música, a poesia. Então ele vai se abrasileirando como um todo. Então, esse daqui é um dos temas, um dos muitos temas fortes que você pode explorar dentro do cortiço. Eu utilizei essa ideia porque é uma ideia muito forte e é uma ideia, obviamente, contestável, né, em certa medida. Você pode dizer que há certos usos e costumes, mas, obviamente aqui você está trabalhando com uma percepção bastante estereotipada do europeu, português e do brasileiro, do subúrbio carioca. Mas enfim, são alguns elementos para a gente, poder entender o cortiço. Eu vou fazer, então, o encerramento da minha aula aqui, eu espero que tenha sido de valia e, provavelmente há ainda algum tempo, e vocês podem usar esse tempo para fazer a leitura mesmo do cortiço. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar para mim, eu respondo as dúvidas pelo e-mail, e é isso. Até mais.